Boa Oi, tarde, tudo bem? boa tarde, Tânia, tudo bem? Muito feliz com Tudo. esse encontro hoje. Eu mais ainda e queria, primeiramente, te parabenizar pela iniciativa para a gente aproveitar esse momento que está todo mundo isolado Oh, e verdade. ajudar na orientação. Muito Pronto. obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado, viu? Eu vou começar aqui fazendo uma breve apresentação da gente, para quem ainda não conhece, passar a conhecer. E aí depois a gente dá início às perguntas que foram passadas para a gente, viu? Bom, Obrigada. eu me chamo Cel, eu sou estudante de jornalismo, sou portadora de hiperplasia, e aí eu conheci Tânia e resolvi convidá-la para fazer essa live e a gente tirar bastante dúvidas sobre uma condição que ainda é pouco conhecida e eu acredito que depois daqui muita gente vai passar a conhecer, tirar algumas dúvidas, vai ser muito importante, né? E aí eu convidei a Tânia, que é médica endocrinologista, professora de endocrinologia da Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora de AC, com doutorado, pós-doutorado e livre docência pela USP também, consultora de triagem neonatal do Ministério da Saúde, não é isso, Tânia? Isso mesmo. Pronto. Pode falar se quiser, fica à vontade. Que eu aceitei assim muito feliz o convite, que o principal objetivo dessa reunião de hoje é, claro que eu ainda estou trabalhando no hospital, mas eu estou com um pouquinho de tempo livre e Uhum, eu pensei, por que não aproveitar isso para informar? Então, o sim. objetivo desse encontro com a CEL é a gente informar o que é hiperplasia, como que é o dia a dia do paciente e como que a gente pode ajudar na era do Covid. Isso, exatamente. E aí foram enviadas algumas perguntas para a gente, na qual a gente fez uma triagem e a gente separou por tópicos e vamos respondendo hoje, nessa live, né? Eu Perfeito, queria estou à que, disposição. eu queria que, primeiramente, quem, quem desejar fazer novas perguntas, depois que a gente responder todas que já foram enviadas, no finalzinho da live, você pode escrever aqui a pergunta que aí a gente responde, mas por enquanto não, para não atrapalhar, tá? E aí, Tânia, eu queria que você desse uma introduçãozinha do que é hiperplasia adrenal congênita, para o pessoal conhecer e quem já conhece ficar mais informado. A hiperplasia adrenal congênita é uma doença de origem genética. Vocês já devem ter ouvido falar, quem tem olhos verdes, é que teve um azinho do pai, um azinho da mãe. Então, é uma doença genética que, embora esteja no grupo de doenças raras, dados que nós temos com o teste do pezinho do Brasil, mostra que ela não é tão rara assim, não. Em São Paulo, acomete um em cada 10 mil, 12 mil bebês, Uhum. inclusive em Goiás. Então, é uma doença frequente. E essa doença genética afeta a produção de um hormônio essencial à vida, que é o cortisol. Todo mundo precisa de cortisol, da cortisona para viver, pelas glândulas adrenais em cima dos rins. Aí a adrenal tenta trabalhar, não consegue. Muitas vezes afeta a produção da aldosterona, que é um hormônio que conserva água e sal no organismo, senão a gente desidrata. E Uhum. na hora que a adrenal tenta trabalhar, ela trabalha muito e produz hormônios como a testosterona, que toda mulher produz, mas a glândula trabalhando muito vai produzir demais. Então, resumindo, é uma doença genética que nas formas graves falta cortisol, falta aldosterona e tem excesso de testosterona. E, resumindo, as crianças podem desidratar nos primeiros dias de vida e esse excesso de testosterona causa tipia genital nas mulheres. Só uma malformação interna, útero, ovário nas mulheres são muito normais. Ai, que ótimo. Já deu uma explicaçãozinha bem legal, né? Aí, para começar, vamos começar pelo primeiro tópico, que é falando sobre a infância. E aí a gente vou fazer as perguntinhas que as mães mandaram, tá? A primeira pergunta foi: existe cura para hiperplasia? Uma pergunta muito interessante. Eu quero muito agradecer aos pacientes, às mães de hiperplasia, ao grupo de hiperplasia,
e a Associação Brasileira dos Pacientes com Addison, que envolve pacientes com hiperplasia, que mandaram um monte de perguntas. Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente pode programar um segundo evento. Pronto. Uma doença genética causada por mutações, por um erro no DNA. Neste momento não tem cura, mas tem tratamento, tem a reposição hormonal da cortisona. A cortisona, muitas mães têm medo. Ah, meu filho vai inchar. Aquilo é tratamento farmacológico para um transplantado, para uma artrite reumatoide. Aqui é um tratamento de reposição, que se o médico usar doses pequenas, não vai inchar. Não tem cura. Existem estudos poucos com camundongos corrigindo defeito no DNA, que corrigiu o defeito, normalizou a produção de cortisona temporariamente. A cura definitiva ainda não temos, mas em longo prazo provavelmente terá. Eu ouvi também uma vez que teve estudos também nos Estados Unidos de transplante de adrenal, né? Exatamente, né? Aí você tem que pesar custo-benefício, né? Você usar um transplante, um imunossupressor, eu penso que esse tratamento de reposição hormonal em doses baixas talvez cause menos efeito colateral. E numa cura para o futuro, eu aposto na terapia gênica, na terapia celular em longo prazo. Mas, por enquanto, a gente pode ficar muito satisfeita, porque tem tratamento que deixa o paciente com ótima qualidade de vida. E uma vida normal, né? Normal, eu já estou há 30 anos, né, fazendo pesquisa com hiperplasia. Eu vejo o bebê que eu carreguei no colo, hoje é adulto, tendo filhos. Então, vocês mães, fiquem tranquilas que tem um bom tratamento hoje em dia. Ah, maravilha, maravilha. Vamos lá para a segunda pergunta. A minha filha, ela tem hiperplasia e os hormônios DHSA estão muito altos e não normaliza com corticoide. Ela poderia ter outra doença? Sim, mas ele teria que estar muito alto para a gente pensar em tumores. Hiperplasia não causa tumores malignos. Então, só se ele tivesse alto demais. Por outro lado, não tem muito... Cada médico tem seu protocolo de tratamento. O que eu acho importante, que você vai valorizar um hormônio elevado numa criança, é androstenediona e testosterona. A 17-hidroxiprogesterona, fazendo um paralelo, é um hormônio tão sensível, se a picada da agulha doer demais, ela vai subir. Se querer normalizar esse hormônio, você vai dar muito corticoide para a criança, ela vai crescer menos. Então, eu acho que eu tinha visto essa pergunta dessa mãe, que ela tem que ficar tranquila e que o médico precisa olhar principalmente androstenediona e testosterona. Pronto. É isso o que eu olho para a criança. Tá ótimo. Outra pergunta foi, pode existir transição da forma clássica para a não clássica? Não. Não, é impossível, né? As mutações, os erros no DNA são muito bem definidos. Tem erros que dão perdedor de sal, tem erros que dão virilizante, que falta cortisol, mas tem uma aldosterona razoavelmente normal por dia a dia, e tem a não clássica, que não tem deficiência de cortisol. Isso são mutações. Uma forma clássica não vai virar não clássica, a não ser que teve um erro de diagnóstico inicial. Eventualmente, na idade adulta, um perdedor de sal pode parar de perder sal, mas isso é exceção. Mas ser de clássica para não clássica, não. Ah, perfeito. Vamos lá para a próxima. Tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, você usa a dosagem de renina como parâmetro para reposição de fluorocortisona? Excelente pergunta, e talvez tenha sido um médico que fez uma pergunta dessa, né? É frequente, com razão, as mães ficarem preocupadas que a renina está alta. Se a gente pegar os protocolos americanos e europeus, eles normalizam renina, mas eles usam muito mais fluorocortisona,
A fluocortisona também tem um pouquinho de atividade de corticoide. Sim. Tânia, e não normalizo renina. Se o paciente não está com a pressão baixa, sódio e potássio normais, eu vou com a dose de acordo com a idade. É o meu protocolo de tratamento. E esses pacientes já chegaram na idade adulta. Muita fluocortisona eventualmente diminui o prognóstico de altura final. Perfeito, obrigada, Tânia. Vamos lá para a próxima. Qual seria o melhor horário para dar a hidrocortisona e a fluocortisona? Elas podem influenciar na qualidade do sono da criança? Outra pergunta ótima, que se fala muito. O cortisol, normalmente, nas pessoas, ele é alto de manhã e mínimo à noite, no horário que nós costumamos dormir. Uhum. Eu dou fluocortisona de manhã e hidrocortisona, é um glicocorticoide de curta ação, tem que ser dada 3 vezes ao dia. Há uma discussão que essa dose maior à noite que eu uso, um ritmo ao contrário do que é o organismo, poderia causar mais obesidade. Por outro lado, como eu não normalizo a 17-hidroxiprogesterona, eu não me preocupo se ela está mais alta do que 10 nanogramas por ml, eu uso menos. Então, eu não vejo meus pacientes reclamarem de sono. Um ou outro reclama de sono, mas eu tenho uma filha também que não dorme por nada e não toma corticoide. Não existe um estudo que, numa mesma casuística de pacientes, comparou quem toma mais cortisona à noite, quem toma menos, tem problema de sono. Aí eu te dou uma experiência pessoal que eu acho que não é a cortisona a causa. Pronto, tá ótimo. Vamos lá para a próxima. A minha filha tem a forma não clássica e faz uso de hidrocortisona. Ela tem muita dor de barriga e não conseguimos descobrir o motivo. Já fizemos ultrassom, já tomou vermifugo e nada. Há casos relacionados à doença ou à medicação? Forma não clássica? Não. Se fosse um perdedor de sal, que é uma deficiência de cortisol, uma dor abdominal, pode ser um indício que vai descompensar, que vai ter uma crise de insuficiência de cortisol. A não clássica, não. E a não clássica, eu uso menos corticoide em comparação com a clássica, né? Eu acho que tem que pesquisar, não sou proctologista, mas doenças de estresse que dão dor abdominal, como colo irritável, etc., alergia a glúten e por aí afora. Tá ótimo, obrigada. Vamos lá para a próxima. Um bebê com 8 meses de idade pode repetir o teste do pezinho para confirmar o diagnóstico? É uma pergunta muito boa. O teste do pezinho é um exame de triagem rápido para uma população de bebês para saber quem é afetado, quem vai desidratar e tratar rápido antes de desidratar. Sem teste do pezinho, 25% dos perdedores de sal morrem no Brasil por falta de diagnóstico. Se o bebê tem um diagnóstico de hiperplasia, não precisa mais fazer o teste do pezinho. O melhor é olhar 17-hidroxiprogesterona. Se ela está alta, ela está te confirmando o diagnóstico. Mas, às vezes, a gente recebe esse bebê com uma dose tão alta de corticoide que a 17-hidroxi está normal. E até você diminuindo o corticoide e ver se ela aumenta para confirmar o diagnóstico, diminui o corticoide para ficar numa dose ideal para o meu protocolo de tratamento. Demora meses. Uma opção, se existe dúvidas no diagnóstico, é um bebê, eu tenho medo de suspender o remédio e desidratar, é fazer o teste genético. Sim, até porque vai achar a forma que ele tem, né? Então é bem mais seguro isso. As mutações, elas dão a forma clínica do bebê. Não é todo centro que tem, ele tem alto custo e não é todo convênio que paga. Basicamente, eu acho que nenhum convênio particular paga. Eu lembro que eu já tentei na época e foi recusado, porque eles alegam várias coisas. Então, é melhor tentar pelo SUS mesmo, né? Exatamente. Vamos lá para a próxima. O teste do pezinho para acne já é uma realidade nacional ou ainda é realizado apenas em alguns estados? Nós, do Hospital das Clínicas, quando nós soubemos em 2011 que o Programa Nacional Público ia introduzir uma nova doença no Programa Nacional,
nós entramos com uma participação ativa, mandando um relatório das complicações dos pacientes do HC por falta de teste do pezinho. Entrou a doença que seria candidata e nós ficamos muito contentes que também entrou hiperplasia. Então, hiperplasia hoje faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Todo bebê que nascer do SUS deve ser triado para hiperplasia. Alguns estados, como a mãe só fica um dia internada, não pode escolher o teste do pezinho com dia de vida, dá falso negativo. Então, a mãe tem que levar na unidade básica de saúde, nos estados que não são colhidos na maternidade. E mesmo a mãe carente, com ponto, que tem que pegar ônibus, tem que fazer o teste do pezinho entre terceiro e quinto dia de vida, porque até sair o resultado demora. E se tiver hiperplasia e perder sal, vai desidratar antes do resultado. Todos os estados devem estar fazendo. O ano passado, alguns estados com problemas financeiros graves colhiam o teste do pezinho e demoravam para liberar. E a gente sabe que algumas mães ligavam, se você não recebeu o resultado é porque está normal. Mães, exijam o resultado. É a segurança que o teste do pezinho do seu bebê foi feito. Esse resultado tem que ser liberado rápido, não pode demorar 20, 30 dias. Perfeito, muito importante isso. Vamos lá para a próxima. É normal crianças com acne ter sudorese excessiva? Eu não vejo isso, né? Algumas crianças têm sudorese excessiva, eu não relaciono isso à hiperplasia. Tá ótimo, vamos lá. Existe algum tratamento alternativo para hiperplasia? Eu estava vendo que existem alguns estudos sobre vitamina D e E. Já ouviu falar alguma coisa sobre isso, Tânia? Assim, criança, qualquer forma clínica, que seja não clássica, criança com diagnóstico de hiperplasia tem que tomar hidrocortisona. Até a forma não clássica, se não tratar, dados da literatura mostram que eles perdem 5 a 6 centímetros de tratamento. Adulto com forma clássica tem que tomar corticoide. Se for perdedor de sal, fludrocortisona. A mulher com forma não clássica adulta, se não quer gestar, pode tratar o sintoma. Pílula, a menstruação está desregulada, adicione espironolactona, que é o aldactone para excesso de pelos. Não se toma aldactone sem pílula, porque ele impede a ação da testosterona para afinar o pelo. E se a mulher engravidar e for um feto masculino, dá malformação genital. Agora, tratamento alternativo não existe. Tá com ótimo. A vitamina D, tem muitos sonhos na literatura que até evitar câncer. Não façam isso para hiperplasia. Pronto, vamos lá para a próxima. Por que alguns bebês já nascem desidratados? Pode acontecer isso? Olha, no Hospital das Clínicas, se a gente pensar em forma clássica, a gente tem registro de mais de 150 bebês perdedores de sal. O mais cedo que eu vi uma desidratação foi com 7 dias de vida. Em média, na segunda semana de vida. Eu nunca vi um bebê já nascer desidratado. Agora, se ele tem uma doença concomitante, uma insuficiência respiratória, qualquer outra doença grave, ele poderia estar desidratado. Mas um perdedor de sal não nasce desidratado. Tá ótimo. Vamos lá. A forma não clássica precisa dobrar a dose de corticoide quando houver alguma infecção? Olha, essa é uma pergunta muito boa. A princípio, a forma não clássica, a deficiência de cortisol é tão mínima que você não indica dose de estresse, dobrar dose frente a uma infecção. Agora, eu estou num centro privilegiado e a gente faz cortrosina na forma não clássica. 33%. Cortrosina é um teste de ACTH para ver a resposta da 17-hidroxiprogesterona e para ver a resposta do cortisol. Esse teste você só faz quando tem dúvida no diagnóstico de forma não clássica. 33% dos não clássicos tem uma resposta de cortisol um pouquinho menor. 14, 15. Essas, se vão para um parto, eu dobro a dose.
mas eu diria que no dia a dia não há condições de fazer isso. E não se sabendo, eu não dobraria a dose. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui que eu fiquei muito curiosa. Ela falou assim, ó, eu descobri que meu filho tem hiperplasia, mas o teste do pezinho deu normal. Como pode isso? Então, acredito que foi através de algum exame de sangue, né? Existe falso negativo para o perdedor de sal no teste do pezinho, mas é raro. O virilizante pode ser perdido no teste do pezinho. Por isso que o Texas, que tem dinheiro, faz 2 testes do pezinho, quando nasce com 15 dias de vida. Raros países, inclusive nós, não temos essa verba. Agora, o que ajuda a dar um falso negativo para uma criança que tem a doença? Uso de corticoide antes do parto. Existe uma mania de se agendar cesárea. Cesárea com data marcada. Isso. E não precisa dar corticoide para a mãe antes do parto para amadurecer o pulmão se o bebê já está na hora de nascer, se é um bebê de termo. E fazendo estudos com a Paz São Paulo sobre teste do pezinho, a gente viu que em São Paulo tem um número grande de bebês que tomam corticoide antes de nascer. Um vício de conduta, com medo de ter falta de ar e insuficiência respiratória quando nasce. Não precisa para bebê maduro. E isso corrobora para um falso negativo. Ai, que ótima essa explicação. Acho que muita gente tinha, né, essa mesma pergunta. Vamos lá para a próxima. Doutora Tânia, minha bebê foi prematura e teve diagnóstico, inclusive no teste do pezinho, para hiperplasia. Porém, foi transitória a acne. Eu fiz o uso de injeção para amadurecer o pulmão dela. A mesma pergunta que agora você respondeu, né? E a minha filha fez uso de hidrocortisona por 6 meses, até que normalizou e ela recebeu alta. Você poderia falar mais sobre esses casos? O grande problema de um teste do pezinho moderadamente positivo é no sexo masculino. Porque um bebê com um teste positivo não tão alto pode ser falso positivo porque é um bebê prematuro. Pode ser falso positivo porque é um bebê que está com insuficiência respiratória ou uma infecção. Qualquer problema de saúde num bebê dá falso positivo. O grande problema é o menino, porque você vai lá, examina a genitália normal, você não sabe se ele vai perder sal, se ele é virilizante, se ele é não clássico ou se ele é normal, falso positivo. Menina, você nunca vai ter essa dúvida. Você examina até a atipia genital. Teste alterado, menina com atipia genital, é hiperplasia. Com genitália normal, jamais será forma clássica. Pode ser não clássico, pode ser falso positivo. O não clássico você não vai tratar desde que nasce, porque não vai ter manifestação nos primeiros anos de vida. Você vai ver esse bebê uma vez por ano e vai tratar. Então, nesse caso, menina com genitália normal, teste do pezinho positivo, ou eu vou acompanhando com a 17-hidroxiprogesterona, que dá ansiedade para os pais não definir, custa para o sistema de saúde, ou eu faço de cara um teste genético. Normal, falso positivo, tchau, alta para o bebê. Mutações de forma não clássica, volta aqui com 4 anos de idade. É o que eu faço e a minha conduta. Tá ótimo. Vamos lá. É possível um perdedor de sal parar o fluocortisona? Na primeira infância, na infância, não. Muitas vezes é difícil dizer se o bebê é perdedor de sal com diagnóstico precoce. Então, você pode dizer que ele era perdedor e tratou com fluido, na verdade ele é virilizante, mas pelo diagnóstico precoce foi difícil diferenciar. Então, isso é a causa mais frequente. 8% dos perdedores de sal na vida adulta param de perder sal em situação geral. Numa infecção, podem perder sal. Então, se é um perdedor de sal que está com a renina normal e está com 18 anos, diminui um pouquinho a fluocortisona. 25 microgramas diminui. Tomava 125, passa para 100. Dali, 3 meses, repete a renina. Continua normal, diminui mais 25 microgramas. Então, você vai tateando e vê se tira. É uma minoria que dá para tirar. Tá ótimo. Foi bem explicativo. Vamos lá para a próxima.
O que pode avançar a idade óssea na hiperplasia fora a puberdade precoce? O que pode avançar a idade óssea, primeiro não dá o remédio direito. Hidrocortisona tem que dar 3 vezes ao dia. Ah, uma vez por semana esquece a dose da tarde. A dose da tarde a escola não dá. Mau controle avança. E aí, vamos dizer, a criança tem 5 anos, a idade óssea foi avançando tanto que chegou em 11 anos, tem 5 e já está com 11 de idade óssea. Essa menina vai ter puberdade precoce. Mesmo tratando a hiperplasia, vai ter que bloquear a puberdade precoce, senão ela vai parar de crescer cedo. Tá ótimo. Vamos lá para a próxima. Como ajustar as doses do fluocortisona ao longo do desenvolvimento? Pode repetir o início? Como ajustar as doses de fluocortisona ao longo do desenvolvimento? Um bebê que eu sei que é perdedor de sal, eu dou 150 a 200 microgramas por dia. À medida que ele vai crescendo, tem que medir a pressão. Se a renina está na metade do inferior do normal, com certeza está hipertratado. Cada médico trata de um jeito. Uhum. Como um grupo, os bebês do nosso serviço com 2 anos tomam 100 microgramas. Como um grupo, porque tem variações, com 4 anos eles tomam 50 e ficam com essa dose até a idade adulta. Então é assim que ajusta. Hipotensão postural é falta de fluido. Sódio baixo é falta de fluido. Renina muito baixa é excesso, vai crescer pouco, tem que diminuir a fluocortisona. Uma informação importante que bebê amamentando ou com fórmula infantil, não adianta tomar flúor se não tomar água com sal. Aí vai encher de flúor e mesmo assim o sódio vai ficar baixo e sódio é importante para o desenvolvimento cerebral. Muitas vezes as mães têm pena de dar água com sal para o bebê. 6 meses começou a papinha, para de dar água com sal. O que tem que fazer? Pega uma tampa de caneta Bic, põe sal, mistura numa chupinha, bebê amamentando ou em mamadeira, tem que dar o máximo dessa mistura de água com sal ao longo do dia entre as mamadas. É importante para o desenvolvimento cerebral. Tá ótimo, perfeito. Como que acontece, assim, o desmame da fludo, ele é feito em todos os pacientes? É mais ou menos a pergunta que tu respondeu na outra. Então, se ele tá, vamos dizer, ele é um adulto, está com 100 microgramas de fluocortisona, renina normal, não tem por que desmamar. Ele está com uma dose boa, maior do que o que eu costumo usar, não adianta nem desmamar. Né? Tá com uma renina alta, nem pensar em desmamar. E a maioria dos pacientes tem renina alta porque colhe no SUS, não colhe com meia hora de repouso. Nesses casos, não tem que pensar em desmamar. Tem que pensar que ele está bem controlado, que não está desidratando e que aquilo ele está repondo um hormônio que o corpo dele não produz. Tá ótimo. Vamos para a próxima. Existe relação da acne com imunidade baixa? Não existe. Agora, se ele está super tratado, pacientes com a forma clássica, sem tratamento, tem 150, 200 nanogramas por ml. Às vezes, você vê isso que tem uma necessidade de normalizar, você vai dar muito corticoide. Não precisa normalizar 17-hidroxiprogesterona. A imunidade vai estar baixa se ele for hipertratado. Em condições normais, não tem por que pensar em imunidade baixa. Lembrando que a forma não clássica com tratamento pode ter a 17-hidroxi normal, mas o defeito ali é muito levinho. É fácil normalizar na forma não clássica, mas não precisa normalizar na clássica. Tá ótimo. Vamos lá. Qual a forma certa de tomar as medicações no caso das crianças? Elas podem mastigar os comprimidos? Deve ser muito ruim mastigar o comprimido, né? Mas se a criança não aceita engolir, ok. Cápsula que não é favorável, né? Mas tudo bem. Tá ótimo. Vamos lá. A minha filha tem 11 anos e ainda não menstruou e usa hidrocortisona. Será que depois que ela menstruar vai parar com os remédios? Não. Não. E se parar, aí complementou, e se parar, o que acontece?
Ela tem 11 anos, dependendo da idade óssea, ela vai crescer. Se ela parar com o corticoide, vai aumentar a testosterona, se a idade óssea vai fechar logo e vai parar de crescer cedo, vai ter uma altura menor do que poderia. A gente supõe que essa menina tenha forma clássica. E com 11 anos, é normal não menstruar. A hora que ela parar a medicação, vai subir a testosterona. Aí vai desregular a menstruação, pode crescer pelos no corpo. E é uma menina com forma clássica. Se ela já fez a genitoplastia, com uma testo muito alta, o clitóris pode crescer. Eu não aconselho ficar sem medicação mulheres com forma clássica. E parar também. Ui, pode falar. Quando para de crescer, eu mudo para um tratamento mais fácil, que é dose baixa, nunca dou um comprimido inteiro de dexametasona. Aí fica, em vez de ser um remédio 3 vezes ao dia, fica um remédio que se toma uma vez ao dia. Muito mais fácil de se tomar. E também se parar, ocorre de não da menstruação parar de vir também, né? Com certeza. Ou desregula ou para de vez. Para de vez, exatamente. E aí eu tenho essa dúvida, né? Essa menstruação, quando ela para de vez, pode ocasionar algum outro tipo de problema na questão do útero, do ovário, por causa dessa testo muito alta? Então, aí costuma, se a testo está muito alta, bloqueia o funcionamento do eixo do ovário, diminui estrógeno, tá? Pode ter hipoplasia de mama. E se sugere na literatura que em longo prazo, lá para frente, o hiperandrogenismo, o excesso de testo maltratado, pode aumentar o risco cardiovascular. Mas isso é um dado ainda discutível na literatura. Enquanto a gente não tem essas respostas, vale a pena todo mundo se cuidar. Em outras palavras, tem que ter um tênue equilíbrio entre o controle dos andrógenos e a dose de corticoide. Certo. Para a gente finalizar essa parte agora de infância, a última pergunta é: a hidrocortisona pode afetar o humor da criança? Afetar? Afetar o humor da criança? Uma criança mal controlada com uma testo muito alta pode ter irritabilidade e agressividade. Mas a gente não vê isso. É frequente. É claro que eu também sou mãe. Você vê um filho doente, você ficar preocupada. E não é infrequente as mães, sem querer, deixar o filho ter essa percepção de preocupação. Aí pronto. Né? Eu vou dar uma experiência pessoal de vida. A minha diferença com o meu irmão caçula é de 18 anos. Com 9 anos, então praticamente eu sou mãe dele. Ele teve diabetes tipo 1. Que para mim foi muito difícil, mas para ele eu não demonstrava. Não, aí depois você vai poder fazer medicina. Saímos do hospital com 9 anos, ele se aplicando insulina. Então ele não tem nenhum complexo com a doença dele. Então, a gente tem que saber que é uma doença que tem tratamento, que se for bem tratado, tem boa qualidade de vida, vida normal, trabalhando, gestando, e é isso que a gente tem que passar para os filhos. Você vê crianças que não estão bem, mas é porque estão com medo do que elas têm. Esse é o ponto. Só para finalizar essa parte agora da infância, um ponto que eu queria falar é que assim, é muito importante o acompanhamento psicológico para os pais e para a criança desde o começo. Eu acho que para ela poder também saber lidar com essa condição, poder entender a importância da medicação e das idas aos médicos, porque às vezes eu acho que os pais eles acabam ficando um pouco meio perdidos, mas eu acredito que esse acompanhamento sendo mútuo é muito importante para esse desenvolvimento, como você falou do seu filho, né? Ele saiu já tendo essa noção de que precisava, e aí a criança ela já vai amadurecendo isso, né? Não ocultar, às vezes, a questão da medicação, dizer que é por outro motivo ou não. Sempre estar ali conversando, explicando que é porque ela tem a hiperplasia, de alguma maneira, né? Para que a criança vá crescendo e vá entendendo isso, né? Então,
Isso é um comentário importantíssimo e agradeço você ter levantado essa questão aqui. Hiperplasia precisa de acompanhamento multidisciplinar. Precisa de acompanhamento com psicólogo dos pais e das crianças. Então, isso é muito importante para qualquer doença crônica. E as meninas nascem, se for forma clássica, como eu disse, sempre com atipia genital. Eu já cheguei, como eu sou um centro de criança e adulto, os pacientes que têm 18 anos vêm de um centro de pediatria para mim. Não é infrequente, a mãe vem antes, doutora, eu vim aqui falar para a senhora que a minha filha teve atipia genital, mas ela não sabe. A menina percebe crescendo que tem algo errado com ela e que deve ser tão grave que os pais escondem, que não conversam. Isso cria um trauma para a menina muito grande. Se eu nasci, né? Se eu tenho um filho que nasceu com cardiopatia congênita, eu comento com todo mundo. Se nasceu com lábio leporino, eu comento. Mas com atipia genital, existe um tabu, um preconceito. Eu acho que isso deve ser passado dessa forma. No momento que a criança perguntar, você teve uma malformação genital. Nasceu com probleminha. Como se nasce com lábio leporino, como se nasce com cardiopatia, e você foi tratado. E ponto. Evitar essa exclusão, né? Porque às vezes também tem essa exclusão do filho ficar do lado de fora e só o pai e a mãe entram no consultório. Não, tá todo mundo ali envolvido. É importante essa conversa, essa conexão desde muito pequenininho, porque eu acredito que a criança tendo essa noção, esse conhecimento desde muito cedo, faz toda a diferença na fase adulta, né? Porque senão ela cria um trauma, né? O que eu tenho que meus pais se preocupam? Então ela vai que incorporar aquilo e nunca mais vai perder esse trauma. Então, à medida que a criança pergunte, tem que tratar o problema com naturalidade. Exatamente. Até porque não é um bicho de sete cabeças, né? Muita gente, às vezes eu percebo que tem muitos pais, às vezes ficam nervosos, com medo e tratam a doença como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Mas a gente vê que dá para ter uma vida normal e fazer tudo normal como qualquer outra pessoa, porque é só o uso da medicação e ponto, né? E agora eu estava me lembrando, né, que muitas vezes os profissionais de saúde não estão treinados para isso. Isso. Eu me lembro de uma criança que a gente recebeu não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo. Nasceu com ambiguidade genital. A médica neonatologista pôs a mão no ombro da mãe. Olha, Deus vai te ajudar. A própria médica estava chocada, né? Então, quando você tem um bebê com atipia genital, a primeira impressão que fica para os pais e que depois vai ser difícil de ser resolvida é a informação que o médico dá. Isso. Eu tenho sentido muita dificuldade, assim, como adulta, de às vezes encontrar um endocrinologista aqui em Recife que tenha conhecimento sobre a hiperplasia. Então você vê ainda que é um assunto que parece que ainda não é muito, né, estudado pelos médicos. Eles não têm muito esse tipo de conhecimento. Então eu acho que isso realmente faz toda a diferença. Aí você pega às vezes uma mãe que é do interior, né, já vem de uma situação de desinformação. E aí chega para um médico, a filha tem essa condição e aí ele também não sabe explicar. Eu acho que aí já se gera vários outros tipos de problemas, né? A minha professora titular, a minha chefe, a professora Berenice Mendonça, recentemente ela fez manuais com palavra, com desenhinhos para a população, para ensinar os pais. Ai, perfeito. Tá? Então, eu acho que isso que é importante, né? Por isso que eu aceitei, assim, com a maior boa vontade esse seu convite, para a gente disseminar. Se cada um disseminar a informação de uma forma adequada, vamos tentar educar. O Ministério da Saúde tem que fazer isso. E agora a gente tem a oportunidade de ter um grande parceiro, que é a ABA, Associação de Pacientes com Deficiência de Cortisol, da qual faz parte, né? Pacientes com hiperplasia. Então, ter folhetos, explicar o que é atipia genital sem medo, sem preconceito. É exatamente isso. Agora vamos começar aqui para algumas perguntas sobre gestação e como é ser um adulto, né? Para começar, tem uma primeira pergunta aqui. Tem uma forma não clássica, estou querendo engravidar. Qual seria o tratamento ideal? Bom, forma não clássica
você pode tratar com baixas doses de corticoide para regular a menstruação, para afinar os pelos, ou tratar de acordo com o sintoma. Com pílula, se a menstruação está desregulada, ou com aldactone e pílula para afinar os pelos, né? Forma não clássica que quer engravidar, tem que usar corticoide. Porque o corticoide normaliza a ovulação. E se engravidar, reduz a taxa de aborto precoce para igual à população geral. Então, o ideal é começar antes de engravidar com corticoide, dose baixa, um corticoide que não passe a placenta. Por exemplo, prednisolona. Exatamente isso. Porque às vezes os médicos passam muita Dexa, né? Que acaba tendo essa passagem para engravidar prednisolona para não ir corticoide para aquele bebê. Uma coisa importante, a paciente com forma não clássica, ela pode ser mutação leve com mutação leve. Ok? Não precisa avaliar o DNA do marido. Então, antes dela engravidar, sempre que possível, fazer um estudo genético dela e do marido, para ver a possibilidade se tem ou não chances de ter filho com forma clássica. Então, se a mutação da mãe é leve com leve, esqueça o marido. Se a mutação da mãe é grave com leve, mutação de forma clássica misturada com não clássica, aí tem que estudar o marido. O marido pode ser normal, o marido pode ser mutação normal com leve, sem nenhum problema. Se o marido for normal com mutação grave, ela tem chance de ter filhos com forma clássica. Nos centros que não tem condição de fazer estudo genético antes de engravidar, se estima que a chance de uma mãe não clássica ter um filho com forma clássica é ao redor de 2,5%. Muito pouco, né? Muito pouco. Agora, repetindo essa pergunta para a forma clássica, né? Qual seria o tratamento ideal para conseguir engravidar direitinho? Vale a pena, antes dela ou dele quererem gestar com o parceiro, ter o estudo genético do parceiro. Né? Supondo que o marido ele não tenha o gene. Tá. Se ela toma dexametasona, aí eu mudo para um corticoide que não vá para o feto. Certo. Então, eu deixo testosterona normal, androstenediona normal, nos primeiros 15 dias da menstruação. Tem que dosar o hormônio, o dia que menstrua é o primeiro. O ideal é dosar esses hormônios até o 7º dia. A testo e a andro tem que estar normal. A maioria engravida em 6 meses. Não engravidou? Aí sim você tem que deixar 17-hidroxiprogesterona muito baixinha. Aí você dá bastante corticoide. Mas eu diria que raríssimos casos a gente teve que deixar a 17-hidroxiprogesterona extremamente baixa. A maioria engravida. Ah, que ótimo. Vamos lá. Para a próxima pergunta. Quais os cuidados que devo ter numa próxima gestação? Tem como evitar que o próximo bebê seja afetado? É uma pergunta bem interessante. Não tem como evitar. Cada gestação independente tem chance de 25% do bebê ser afetado pela hiperplasia. Cada gestação independente, tá? Existe um tratamento experimental. Não é aprovado para ser feitos em consultório. E dados da literatura atual não têm endossado essa terapia. E é você dar para essa mãe que não tem hiperplasia, mas já tem um filho com forma perdedora de saúde virilizante, altas doses de dexametasona quando engravida, com 1-2 semanas de atraso menstrual. Se for menina, se for afetada, evita atipia genital. Só que você começa a tratar sem saber se é menino ou menina, e saber se é afetado. Então, cada 8 gestações, você trata apenas uma,
É a chance de 8 gestações, uma ser menina e afetada. Então, não é um tratamento que tem sido muito endossado hoje em dia. Não tem como evitar doença, tem como evitar atipia genital, mas em tratamento experimental. Esse tratamento experimental com o uso da Dexa na gestação pode trazer algo prejudicial para o bebê? Esse é o ponto, né? Dados da Suécia, numa casuística que eu diria relativamente pequena, encontrou problemas cognitivos de memória. A casuística da Maria Neal americana, que tem mais de 200 tratados, encontrou isso quando se usou dexametasona a gestação inteira. Se usou até 12 semanas, ela não encontrou, ou encontrou numa razão baixa. É um tratamento experimental, você tem que falar com os pais o benefício e o risco. As mães cujo primeiro filho é uma menina com atipia genital e que não foram bem conduzidas, que vieram traumatizadas, em geral elas querem fazer. Só que a genitália é formada no comecinho. Então, se a mãe quer fazer, tem que assinar termo de consentimento livre, esclarecido, e a gente para com 12 semanas. Porque a genitália é formada com 12 semanas, entre sexto e oitavo. Mas a gente para com 12. Afetado ou não, sendo menina, para. Se for afetado, o que vai acontecer no último trimestre da gestação é aumentar o clitóris. Mas o clitóris é muito fácil de corrigir. O que você evita tratando no começo da gestação é fundir a uretra com a vagina e é fechar os pequenos lábios. Isso é uma parte mais delicada da cirurgia. Tá ótimo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tenho forma não clássica e quero ter filhos. Posso ter um filho com a forma clássica? Isso aí tu respondeu já. Acabamos de responder. Isso, deixa eu passar aqui. Na fase adulta, as idas nas consultas diminuem, tipo uma vez ao ano? Sim. A fase adulta parou de crescer. Então, não existe um consenso qual o melhor corticoide eu dou para adulto. Eu, Tânia, se eu tivesse que tomar hidrocortisona na fase adulta, trabalhando, cuidando de tudo, eu acho que eu ia esquecer. Então, eu dou dexametasona junto com a fluocortisona uma vez ao dia. E aí, depois que você acertou a dose, não precisa ir cada 3, 4 meses no médico. Isso é na infância, para evitar que a idade óssea avance. Aí, um adulto, a gente tem pacientes de outros estados que só pode vir uma vez por ano. Se tomar o remédio direitinho, a dose está ajustada, ok. Perfeito. Vamos lá para a próxima. Acne não clássica. Estou usando somente Diane 35. Quando for tentar engravidar, preciso usar o corticoide? Se não usar, o bebê pode nascer com a acne forma clássica. A gente meio que já respondeu em 2 perguntas anteriores. Ela está tratando o sintoma, que o Diane é uma pílula de dose alta, com um pouquinho de ciproterona para afinar pelos. A hora que ela quiser engravidar, tem que parar o Diane. Eu usaria corticoide prednisolona em doses baixas. E isso é para induzir a ovulação e evitar uma taxa elevada de aborto até 12 semanas. Isso não evita um filho afetado. O filho será afetado por forma clássica dependendo do marido, do estado genético e do estado dela. Então, é bom que ela faça antes o estudo molecular dela e depois o do marido. Perfeito. Vamos lá. Tenho menstruação irregular, excesso de pelos no abdômen e cistos ovarianos. Um médico me disse que tem uma síndrome de ovário policístico, a SOP, e outro que tem uma forma não clássica, o que realmente eu tenho. Aí só com um exame, né, de sangue. Então, assim, é uma pergunta que cria dificuldade até entre médicos. O fato de ter cistos ovarianos não quer dizer que tem a síndrome de ovários policísticos. A ausência de cistos ovarianos não afasta a síndrome de ovários policísticos. É um diagnóstico complexo que a gente acaba analisando para dar esse diagnóstico múltiplos fatores ao mesmo tempo.
Todas as vezes que eu tenho essa manifestação que a paciente perguntou, e parece uma síndrome de ovários policísticos, eu tenho que afastar a forma não clássica antes. Em outras palavras, síndrome de ovários policísticos é um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que afastar antes forma não clássica, que pode dar um quadro típico, que pareça. E aí eu vou achar que aquela mulher tem síndrome de ovários policísticos, vou gastar muito dinheiro com medicações para induzir ovulação. Se for forma não clássica, você dá um cheirinho de corticoide, a maioria engravida rapidinho. Ah, que ótimo, maravilha. Vamos lá. A hiperplasia está relacionada com pressão alta, baixa estatura e pessoas acima do peso na fase adulta? Peso elevado são hábitos de vida, dieta, atividade física e dose alta de corticoide. Embora eu tenha paciente obeso que não está com dose alta. Né? Obesidade hoje é uma epidemia, todo mundo tem que se cuidar. Existe a 21-hidroxilase, não dá pressão alta, a não ser que tiver com dose alta de fluocortisona. E aí você pode olhar a renina. A renina na metade inferior do normal é dose alta de flúor. A doença per si, não dá hipertensão. Existe uma forma rara de hiperplasia em brasileiros, que é a deficiência da 11-hidroxilase, essa dá pressão alta. E a deficiência da 17-hidroxilase também dá pressão alta. Aqui a idade óssea é só 11, a 17 não avança a idade óssea. E a 21 avança? Se tiver maltratada, avança, porque aumenta a testosterona. Certo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a outra. Tenho forma não clássica. Meu médico parou o corticoide. Agora pediu para eu voltar pelo risco da pandemia. Como funciona isso? Eu acho que sim, é não clássica. Não tem deficiência a princípio de cortisol, é exceção. Acho que tem que ver a necessidade de terapia dela, não pela pandemia. É isso. Porque, classicamente, a grande maioria dos pacientes não clássicos não tem insuficiência adrenocortical. Pacientes com forma não clássica, a gente tem no HC entre 140 e 180 pacientes não clássicos. Ao longo desses 30 anos, só um menino, durante uma pneumonia, apareceu hipotenso. E o cortisol dele, pós-cortrosina, pós-ACTH, era de 11. É o único paciente meu que tem um cortisol de 11 com forma não clássica pós-ACTH. Então, eu não voltaria, eu não conheço o caso falando de uma forma genérica, portanto, Covid, ou ela precisa ou não do corticoide. Tá ótimo. Vamos lá. Eu tenho uma forma virilizante. Posso ter desidratação? Pode. O virilizante, em condições habituais, ele não precisa de fluocortisona. Porém, se ele tiver uma situação de estresse, o que é estresse para nós médicos? São infecções, um resfriado, mas com febre de 38, uma infecção urinária. Isso é uma situação de estresse. Aí ele pode desidratar. Pode, Por né? isso, toda consulta tem que perguntar: teve febre? Lembrou de dobrar a dose? A gente dá para os nossos pacientes um cartão, que é igual um cartão de crédito, tem insuficiência adrenocortical, hiperplasia adrenal congênita, com febre, dobrar a dose da hidrocortisona, do glicocorticoide. Se tiver vomitando hipotenso, dá hidrocortisona na veia 100 miligramas. A gente dá esse cartão. Se ele for atropelado na rua, tem que ter esse cartão com ele. O médico do pronto-socorro tem que ver. Então, um virilizante, um perdedor de sal numa situação de emergência, precisa ter dose de estresse. A Associação Brasileira de Addison também fez um cartão de emergência e ela estava distribuindo para os seus associados. Que maravilha isso, né? Sim. Muito bom. E muita gente ainda não sabe quantos lugares dão, né, esses cartões. E é algo tão importante que se todo mundo pudesse portar, talvez salvasse até, né, algum acidente, alguma coisa com mais facilidade. Com certeza, com certeza. Agora, tá numa região desfavorecida, basta o médico fazer a carta,
deixa dobradinho na carteira. E eu estou me lembrando agora que é importante perguntar toda a consulta, porque a mãe sabe quando ela leva a criança. Aí o paciente vira adolescente, adulto, não quer ir com a mãe, mas ele não lembra da informação. Aí ele deixou o cartão em casa. Então, isso tem que ser um trabalho de educação contínuo dos pacientes. Isso mesmo. E a importância também, às vezes, de você vai fazer uma cirurgia, alguma coisa, avisar também, né? Porque já aconteceu comigo dos médicos não saber. Eu fui fazer uma cirurgia e o médico não saber que eu precisava, talvez, fazer essa dose, dobrar essa dose, né? De aplicar, né? Isso é muito importante avisar. Você vai operar, vai fazer uma cirurgia eletiva, a gente dá um relatório para o anestesista. É importante. A gente dá 100 miligramas de hidrocortisona na veia quando começa a anestesia, para qualquer cirurgia. Né? Então, vai operar, sei lá, uma hérnia, tem que tomar isso. E tomar 50 miligramas EV de 8 em 8 ou de 6 em 6, dependendo da magnitude da cirurgia no pós-operatório. Então, isso é muito importante, porque pode ir para uma cirurgia eletiva que não era de emergência e ter uma crise adsoniana porque não tomou dose de estresse. Isso, exatamente. Vamos lá para a próxima. Fui diagnosticada com SOP aos 13 anos. Fiz tratamento com anticoncepcional até os meus 29. Aos 30 anos eu engravidei e a minha filha tem hiperplasia. Tem alguma relação com a SOP ou existe alguma possibilidade de eu ter hiperplasia? SOP é um diagnóstico de exclusão. Tem sempre que afastar a hiperplasia. Eu tenho pacientes com hiperplasia não clássica que não sabiam e engravidaram. Embora as que o índice de aborto ou de infertilidade seja maior do que da população geral. Para a filha ter não clássica, é porque ela recebeu uma mutação do pai e uma da mãe. Ela sozinha não iria corroborar. É doença autossômica recessiva, uma mutação vem do DNA materno, outra do DNA paterno. Exatamente. Para a gente ir finalizando, vamos entrar agora no assunto de Covid-19. Né? E a gente vai responder agora algumas perguntinhas que mandaram. A primeira é: como ajustar as doses de corticoide em tempos de pandemia? Tá, isso é muito importante. Não é só com o Covid, é com qualquer infecção. E o Covid não é diferente das outras. Se o paciente toma uma dose adequada de corticoide, ele não está predisposto a pegar mais o Covid. Não é porque ele tem hiperplasia que ele vai pegar mais facilmente porque ele toma corticoide. Ou seja, a gente não está diretamente incluído no grupo de risco. Isso é muito cedo a gente dizer, né, se hiperplasia aumentaria as complicações. Eu vou te falar pouco embasada, tá? É muito cedo, mas eu diria que vocês não é toda doença crônica que é grupo de risco. Mas se tiver Covid com sintomas, tem que dobrar. Tem Covid, tá assintomático, mas porque o pai pegou, fez teste, deu positivo, não é para dobrar a dose. É para dobrar a dose se está com febre. Para isso que tem que dobrar a dose. A dose convencional que usa. Começou a estar grave com falta de ar, é hidrocortisona na veia, como qualquer outra doença. E é importante ter o cartão. Por quê? Hiperplasia, eu diria que não é uma doença grave, mas é pouco conhecida, como você já falou aqui hoje. E eu já tive paciente com pneumonia com a carta na época, não tinha o cartão. Se tiver pneumonia, tem que tomar hidrocortisona na veia. Isso não aconteceu só com uma paciente. Vai no pronto-socorro, o colega, mas isso é corticoide, vai disseminar a infecção e dá só soro. Chega em casa, o paciente choca. Então, tem que estar muito claro que nós, quando temos uma pneumonia, uma apendicite, eu dobro o meu hormônio de defesa, que é o cortisol, para aumentar a pressão, para absorver mais sal e água. É meu mecanismo de defesa. O paciente com hiperplasia não consegue fazer isso. Então, o paciente tem que se autodobrar a dose e quando ele está vomitando,
tá desidratado, taquicárdico, hipotenso, tomar corticoide